amores que me seguem aqui pelo YouTube. Hoje a gente, na realidade, vai iniciar um novo quadro aqui no nosso programa, que é sempre trazendo um convidado que vai discutir com a gente, dialogar alguns temas. Meu convidado vai ser um convidado fixo, né? Então já estou adiantando aqui, né, que será o professor João Paulo Torres. Para quem não sabe, que eu acho que é difícil, mas muita gente sabe, nós somos um casal de professores tributaristas, né, que damos aulas e pesquisamos e advogamos em direito tributário, e a gente é sócio profissional e também é companheiro de vida. Né, e João vai estar aqui comigo, compartilhando esse espaço aqui com vocês no canal do YouTube, para a gente dialogar sobre alguns temas de direito tributário. E o tema que a gente vai conversar um pouquinho hoje é sobre vade-mecum. Foi uma pergunta que eu recebi muito lá no meu Instagram. Vários alunos, inclusive na graduação, pediram para eu fazer um vídeo explicando sobre vade-mecum. E aí eu lancei lá no meu story, lá no Prof. Ana Priscila, perguntando quais as dúvidas que os alunos tinham sobre vade-mecum. E eu recebi algumas perguntas, e é isso que a gente vai discutir aqui hoje, conversando um pouquinho com o professor João aí sobre vade-mecum. Não é isso, João? Olá, tudo bom? Sou João Paulo Torres, professor de Direito Tributário. Então, vamos começar hoje aqui a conversar sobre vade-mecum no mercado. Exatamente. A primeira pergunta que eu recebi, João, foi exatamente sobre marca de vade-mecum, né? Duas alunas, Mirella e Raíssa, fizeram essa pergunta, né, falando qual é a melhor marca de vade-mecum. Raíssa já perguntou qual é a melhor marca entre Saraiva e Juspodium. Então, a pergunta, né, repetida é exatamente qual é a melhor marca aí de vade-mecum? O que é que você indica para os alunos, enfim, para quem está estudando para concurso, para OAB, para graduação e etc. Olha, eu acho que isso depende muito, isso é uma questão de gosto. Nós temos vários vade-mecums hoje no mercado, mas isso vai depender muito da questão realmente do gosto do aluno, né? Da pessoa que está se preparando ali, seja para o concurso, seja para a prova do AB, ou até mesmo para a graduação. Nós temos vários no mercado, Saraiva, Juspod, editora Ridel, editora Revista dos Tribunais, RT, né? Então, isso vai depender muito realmente do gosto do aluno. Eu, por exemplo, na minha época de graduação, eu sempre optava pela editora Saraiva. E depois, quando eu terminei a minha graduação, eu fiquei optando já para a editora Juspódio, que eu gosto muito, é um vade-mecum muito bom, que tem espaçamento muito bom, o índice remissivo também é algo que favorece muito a procura das legislações, então vai depender muito do gosto realmente do aluno. Pois é, eu particularmente, como o João muito bem falou, a questão de você ter uma marca de vade-mecum vai depender muito da sua identidade com aquele código. Com a diagramação ali de como ele é organizado, com a estrutura do seu índice remissivo, com o tamanho da letra, a estrutura da página, tem vade-mecum que tem uma página bem fininha, que é difícil até fazer uma marcação, tem outros que já tem uma diagramação de página melhor. Isso vai depender aí do gosto, da identificação de cada um de vocês. Eu, particularmente, na minha vida de graduação e até hoje, enfim, no ambiente profissional, eu sempre usei duas estruturas de vade-mecum, né, que foi Revista dos Tribunais e Ridel. Então, eu passei a graduação inteira utilizando Ridel e utilizando Revista dos Tribunais. E para aquelas disciplinas que eu gostava mais e me aprofundava mais, que são as disciplinas que eu dou aula hoje, Direito Constitucional e Direito Tributário, essas eu tinha um VAD específico dessas matérias, exatamente para que eu conseguisse ter um aprofundamento teórico já na graduação melhor do que o vade-mecum geral. Eu tinha o vade-mecum geral, mas dessas duas disciplinas eu também tinha o código ali separado. E para mim foram as marcas que mais me adaptassem, mais se adaptaram ao que eu procurava ali no código. Que pese as outras marcas sejam muito boas. Né? Juspod tem um código muito bom, Saraiva, RT, Ridel, vai ficar a critério do gosto de vocês. Não é isso, João? Geralmente, quando eu vou olhar um vade-mecum, o ponto principal é que eu olho é o índice remissivo. A facilidade de encontrar mais rápido as legislações específicas que eu estou procurando. Então, eu vou mais no foco aí, não tanto na questão assim da parte estética do vade-mecum, mas sim a questão do índice remissivo, onde vai me possibilitar, né, a procurar mais fácil aí das legislações que eu estou buscando. Pois é. Então, espero que a gente tenha respondido. A segunda pergunta que a gente tem aqui é se existe alguma sacola específica para carregar o vade-mecum. Essa pergunta eu acho que eu posso iniciar respondendo, porque eu tenho uma sacola específica de vade-mecum, inclusive não está nem aqui, ficou presa lá na universidade, lá no meu armário. Mas existem sim algumas marcas, o João vai falar para vocês, existem algumas marcas que produzem aí sacolas para carregar vade-mecum. A minha eu ganhei de uma aluna minha que faz, né, a Aparecida, que faz essas
sacolas de Vadimec, ela me deu de presente, eu uso a minha, né? Tem mais de 3 anos e eu adoro a minha sacola, porque facilita para carregar, principalmente para a mulher, né, que anda cheia de coisa, cheia de bolsa, ter uma sacola ali que facilita o Vadimec, o acesso é bem importante. Aí você encontra sacola para carregar o Vadimeco, né? Você encontra nas lojas americanas e tem, se eu não me engano, acho que tem na própria loja da marca Fácil que também trabalha com capas para Vadimeco, que são bem específicas mesmo, que tem lá, você vai encontrar Vários capas de todo tamanhos. tipo, tamanhos, enfeites, então isso fica a critério realmente da pessoa que está querendo comprar. Ajuda muito, viu? Principalmente para mulher, para homem também, mas principalmente para mulher que anda cheio de treco, é importante sim ter uma sacolinha para carregar o Vadimec. Eu mesmo não me desgrudo da minha, né? E tenho sempre ali em mãos, e a minha eu ganhei de Cida, maravilhosa. Se estiver assistindo, beijo para você. Tem uma outra pergunta aqui que é: para a faculdade, a melhor opção é um Vadimec geral ou códigos separados? E aí, professor João? Eu digo que um vade-mecum tradicional mesmo, o próprio vade-mecum tradicional, acho que atende bem o aluno, né? Eu digo mais que sempre, geralmente, quando você vai buscar um vade-mecum específico mesmo, é quando você está já determinado a buscar, a ter uma afinidade mais com a matéria, que você pretende já pelo menos no final da graduação, que você quer estudar mais para a OAB, já escolhendo, meio que já escolhendo a tua matéria, né? Seja direito tributário, constitucional, empresarial, civil, que eles têm vademecums específicos, mas o próprio vademeco tradicional mesmo já atende perfeitamente para os alunos de graduação. Exatamente. Eu usei um vademeco tradicional, mas como eu falei anteriormente, as 2 disciplinas que eu mais me dedicava na faculdade, e que fui monitora, etc., aí eu tinha um vademeco específico, porque eu já sabia que eram as disciplinas que eu ia seguir na minha carreira, seja na advocacia, seja no ambiente da docência. Então, eu usei a vida toda o vademeco tradicional, mas tinha aí para especialização mais naquela disciplina que eu gostava e tinha afinidade, aí eu tinha, assim, os códigos separados, seja a Constituição, seja o vademeco da legislação tributária. Aí vai ficar a critério de cada um de vocês, mas como o João bem falou, um vademeco geral já é suficiente ali para a graduação. Uma outra pergunta que tem em relação a isso é quando se deve trocar o vademeco? Qual é a média para trocar o vademeco? De um ano e meio? E aí, o que é que você acha? As legislações mudam constantemente, né? E todo semestre as editoras eles estão alterando aí, estão acrescentando, estão retirando leis às vezes que estão deixando que está em desuso, né? Mas acho que para a graduação, 1 ano e meio, no máximo 2 anos ali, acho que é o suficiente. Porque nem todo mundo tem condições de estar pagando sempre todo um semestre um vademec. Geralmente os vademecums custam aí na faixa de 150, R$ 200, ou até mesmo mais, né? Dependendo da marca e dependendo do volume aí. Mas eu acho que 1 ano e meio e 2 anos é no máximo para estar passando um vademec. Exatamente, também concordo. Acho que nem todo mundo Vadimec é caro, que pese a gente ter imunidade de livros, né, no que diz respeito ao papel da impressão do livro físico, né, e o livro eletrônico também, ali o software que faz rodar o livro. Mesmo a gente tendo essa imunidade da impressão do papel, acaba que o físico, né, ele ainda é muito caro. O acesso ao livro no Brasil, o acesso à educação, ela ainda é muito cara. E aí nem todo mundo tem condições de estar trocando o Vadimec todo semestre, né, minha gente? Então, recomendo também, concordo plenamente com o professor João, né? 1 ano e meio ali, 2 anos estourando para você trocar o seu vadimeco, né? E você ter aí mais ou menos 2 vadimecos e 3 ali durante os seus 5 anos de graduação, principalmente nos períodos finais, quando você já está ali pensando qual é a área da segunda fase da OAB que você vai fazer, dá para partir para um vadimec específico. Na minha época mesmo, da graduação, eu passava em torno de 2 anos para trocar meu vade-mecum, até porque eu não tinha nem dinheiro para estar trocando sempre todo semestre, então eu deixava no máximo aí 2 anos. Mas já se você vai, de repente, estar estudando para um AB, para um concurso, aí tem que trocar realmente de forma corriqueira e estar sempre com o vade-mecum mais atualizado possível. E aí tem uma outra pergunta interessante, que foi de Felipe Freitas, um outro aluno meu super interessado, né? Felipe está sempre presente em tudo. Felipe é meu aluno do 2º período hoje, né? E Felipe perguntou o seguinte: qual é o melhor tipo de vadimeco para o ambiente da graduação? A gente já respondeu ela, né? Que é esse vadimeco mais geral. Mas a segunda pergunta dele foi:
há uma indicação diferente para o final de semestre, ou seja, há uma indicação de VADMEC diferente para o final de semestre? E aí? Como assim, mais especificamente? Que eu não entendi. A pergunta dele é nesse sentido. Lá para o final do semestre, lá para o final do período, do ano da faculdade, por exemplo, no nono período, 10º período, você teria que ter um VADMEC diferente. Acho que ele vai fazer relação muito com, por exemplo, a segunda fase da OAB, né? Que os alunos já podem aí fazer a OAB. Sim, geralmente, os últimos períodos, nono e décimo, acho que você já deve, e se você já tem um pensamento qual a matéria que você vai escolher para fazer para a prova da OAB, você já meio que já ia direcionando para a tua área, né? Por exemplo, na minha época que eu estava me preparando já para a OAB, na época que eu tinha começado a fazer o OAB, tinha tentado a primeira vez que foi Direito do Trabalho, eu já estava me posicionando mais para uma nova CLT, já a buscar uma legislação que já tivesse mais voltado para a minha OAB. Depois foi que eu comecei a direcionar para o direito tributário. E se você está, por exemplo, vai escolher direito constitucional, direito tributário, você vai encontrar a Constituição, você vai encontrar o CPC, nos próprios VADMECs específicos, você já encontra pelo menos uma grande parte da maioria que você vai utilizar para a tua OAB. Que, por exemplo, no código no VADMEC específico na área tributária, você encontra a Constituição Federal, você vai encontrar o CPC e tem determinadas marcas que você encontra até o Código Civil, como o caso da professora Josiana Minardi, que é um VADMEC específico para a área tributária. Mas eu acho que já no finalzinho dos períodos aí, no nono, 10º período, você acha que já é um bom sinal aí você já comprar um VADMEC específico para a área que você pretende trabalhar, né? E até porque o próprio VADMEC específico, quando você já escolheu a tua área, que você vai se preparar para uma segunda fase, uma específica segunda fase, ele acaba mais rápido no mercado. Então, talvez se você já tiver com a mentalidade ali de escolher uma determinada matéria, você já começar a se preparar a comprar o material já de forma antecipada. Eu concordo totalmente aí com o professor João Paulo. Quem está aí no final do semestre, final do ano, né, da faculdade, no nono e 10º, que vai prestar o AB, é o momento de comprar, de fato, um VADMEC específico para a segunda fase. Eu fiz direito tributário na UAB, enfim, quando ninguém fazia direito tributário na minha época, né, e na minha época, eu ainda fiz prova da CESP, então a gente podia levar livros e poderia ter um VADMEC, não tinha esse roteiro de VADMEC específico, como a gente tem hoje, na minha época, né, faz tempo, em 2007. Mas hoje os alunos têm uma facilidade, de fato, de terem um código tributário, por exemplo, na área de direito tributário, vários códigos tributários específicos para a segunda fase da OAB. Recomendo, se vocês que estão chegando aí no final do semestre e querem, de fato, e vão prestar o OAB, já sabem a área, também concordo com o professor João, para que vocês possam ter, de fato, um VADMEC específico daquela disciplina que você escolheu para a segunda fase da OAB, né? E aí comecem o seu roteiro de preparação. Não é isso, João? Até para quem já escolheu a matéria, de repente, se você já tinha comprado um VADMEC, geralmente dos cursos eles pedem que você tenha o VADMEC mais atualizado possível, né, que está no mercado. E acho que um grande problema das editoras, quando se chega uma época de segunda fase, é porque ele não consegue comportar para a segunda fase, né, seja em direito constitucional, tributário, empresarial, geralmente costuma faltar nas editoras os VADMECs específicos. E quando a gente está numa turma de segunda fase, a gente sempre pede que ele esteja com mais o VADMEC atualizado, mas se você já tiver ali com o VADMEC que você está já mais ou menos um ano, você pode utilizar, não teria problema nenhum. O que a gente sempre recomenda é que você não tenha um VADMEC que você comprou ali no início da graduação e você quer utilizar para a prova de OAB. Aí isso aí não. Você tem que estar com o VADMEC realmente mais atualizado possível. Em torno ali de um ano, estourando no máximo 2 anos aí. E a nossa última pergunta também, que eu acho que a gente tem que fazer um vídeo só para falar sobre isso, mas a gente pode tocar superficialmente no assunto. A nossa última pergunta foi como marcar o VADMEC. Professora Ana Priscila, como é que a senhora... na verdade, são duas perguntas. A primeira é essa. Como é que a gente marca o VADMEC para, por exemplo, uma prova de segunda fase da UAB?
Olha, sobre a questão de marcação de vade-mecum, primeiramente que você tem que procurar um vade-mecum que realmente já evite que você faça certas marcações, né? Porque o próprio edital da OAB, ela dá todas as dicas de como é que você, o que é que você pode, o que é que você não pode marcar no teu vade-mecum. Existe aí, com o passar dos anos aí, os vade-mecums, as editoras, eles estão tentando suprir essa necessidade do próprio candidato de ter que fazer várias remissões. Por exemplo, na área tributária, que mais especificamente que eu trabalho, do direito tributário, né, uma segunda fase de direito tributário, já existe vademecums que são mais completos do que outros. Por exemplo, o vademecum da professora Josiane Minardi, que é o da Juspodium, o vade-mecum dela é considerado um dos vade-mecums mais completos, porque evita justamente que o aluno ele vá estar procurando, fazendo várias marcações, você fazendo ali as remissões, mas o próprio edital da OAB, ele já tende a evitar que você tenha fazer marcação, você talvez pintar ali o vade-mecum, mas eu digo sempre que, em termos de marcação de vade-mecum, eu acho que o ponto principal ali do aluno é ele ter intimidade com o teu vade-mecum. Porque no momento que você tem intimidade com o teu vade-mecum, muita coisa ali vai evitar de você estar fazendo marcações extras, de você talvez pintando. E eu acho que um grande pecado dos alunos quando vão se preparar para uma segunda fase é que ele não tem realmente intimidade com o código. E qual é que eu falo realmente que você tem intimidade com o código? É a necessidade de você ali conhecer o material que você vai utilizar para a tua prova. Porque quando você chega para uma segunda fase da UAB, você precisa conhecer as armas que você está levando para a tua prova. Porque acho que o grande problema ali de uma segunda fase é a questão do tempo. Você tem 5 horas para fazer a tua prova, e se você não conhece onde é que está uma determinada legislação específica ali, ou uma súmula, ou um artigo, você termina perdendo tempo, você termina se prejudicando, você começa a entrar no desespero, às vezes a resposta está ali na cara, mas porque você não conhece o teu material, você termina se prejudicando. E eu vejo muitos alunos quando estão se preparando, eles começam a pintar, querer colocar post-its ali, logicamente que você só pode utilizar os post-its ali específicos que já são de fábrica, que você vai utilizar, mas eu vejo muitas vezes o aluno ele querer pintar o vademecum de amarelo, de verde, de azul, de roxo, ou seja, termina tornando o vademecum, de um certo modo, um carnaval ali, que vai chamar a atenção do próprio fiscal de prova, e talvez você nem se lembre naquele momento daquelas marcações que você fez. Mas o próprio vade-mecum da Josiane, ele geralmente ele supre essas dificuldades que o aluno ele tem. Tem alguns, logicamente, que alguns vade-mecums que você tem que fazer as remissões, de você fazer o link de artigos, de súmulas, de leis, para que você fique o mais preparado ali possível, para um caso tiver uma certa pergunta, que você vai ter que precisar se atentar a determinadas leis, artigos e súmulas, mas o próprio VADMEC da Josiane Minato, que estou falando especificamente de direito tributário, ela atende bastante aí ao gosto dos alunos e à própria necessidade do aluno. Eu, por exemplo, na minha época, eu utilizei o VADMEC da Saraiva, acho que não sei se você coloca aqui, o VADMEC da Saraiva, que para mim atendia porque era o vade-mecum da Saraiva é o tipo de vade-mecum assim, que ele é mais enxuto, que ele é mais simples, que ele é mais objetivo para mim em termos de manuseio do vade-mecum. Então, para mim, atendeu perfeitamente. Mas é o que eu já digo sempre, que isso aí vai depender muito do gosto do aluno, vai depender muito do gosto do candidato que está ali fazendo a prova, seja de OAB ou de concurso. Então, acho que antes de você comprar um vade-mecum, acho que resumindo tudo, acho que você tem que, sei lá, talvez ali para uma livraria, você sentir aquele material que você vai utilizar. Porque não adianta nada você comprar o material mais completo possível se você não vai ter aquela atenção em querer aprender o que é que aquele vade-mecum vai ter. Então, eu vejo mas muitos alunos ali que sentem, às vezes, dificuldade no manuseio do vade-mecum. Mas aí acho que talvez aí em outro encontro a gente comece a conversar sobre como é que a gente manuseia aí os vade-mecums.
Exatamente, eu concordo com o João, acho que o primeiro ponto é você ter familiaridade ali com o código. Por isso, quando eu peço muitas vezes em sala de aula, abre o código, vamos ver esse artigo, enfim, é para os alunos começarem a ter familiaridade, exatamente para evitar, de repente, você perder tempo numa segunda fase da UAB e você ali deixar tempo de responder uma questão porque você teve dificuldade de encontrar as coisas ali no VADMEC, quando você tem pouco tempo para fazer uma peça processual e fazer 4 questões. Necessário que você tenha familiaridade exatamente ali com o material de estudo. Né? E eu, particularmente, eu gosto muito de utilizar o Code Color, né? Utilizar a cor, porque aí é uma questão pessoal, né? Eu gosto muito de utilizar a cor, eu gosto de marcar, né? Eu marco tudo, eu escrevo marcando e etc. Aí comigo já não, esse tipo de metodologia não se adapta, porque eu sou daltônico. Pois é, exatamente. Exatamente. O professor João Paulo é daltônico e a gente, ele às vezes me pergunta, que cor é essa? É laranja? Né? É vermelho? Eu tenho que fazer as identificações de cores. Mas, para mim, dá certo a questão relacionada ao cor. Eu não tenho problema, né, em relação às cores. Eu que identifico as cores para o professor João Paulo, né, muitas vezes. Eu me lembro que na minha época da preparação da UAB, né, em direito tributário, e quando a gente estava trabalhando, porque antigamente a gente poderia trabalhar a questão das cores, em termos de pintura ali no Vadimeco. E existia uma metodologia antigamente, né, que os próprios alunos, os cursos, eles utilizavam a separação das peças por cores. Por cores, exatamente. E antigamente, por exemplo, se você ia trabalhar, por exemplo, com ação anulatória, e você pintava, sei lá, de amarelo, tudo que tivesse relacionado à ação anulatória, você pintava com aquela cor. Se você tivesse com ação declaratória, você pintava ali de azul, tudo que tivesse relacionado em relação a determinada peça processual, você ia pintar com determinadas cores. Então, para mim, isso não funcionava muito, não. Porque quando eu iria pintar, que geralmente em sala de aula a gente separava por cores, eu não conseguia identificar. Por exemplo, um amarelo com verde, ou sei lá, talvez um roxo ali com azul, eu me prejudicava tudo. Então, quando eu fui fazer a minha prova para a OAB, o que é que eu fazia? Eu tentava decorar realmente e saber o que é que onde é que estava relacionado. Então, quando eu fui fazer a minha prova da OAB, eu não pintei, apenas eu pintei de amarelo, porque eu sabia ali que talvez o que eu estaria marcando ali naquele vadimeco ali, o que eu tinha marcado ali realmente era algo muito importante. Mas por cor não. O que eu separei geralmente ali no meu vadimeco foi em relação a clipes. Eu utilizei alguns clipes e não enchi com muita coisa ali em relação a clipes. Meu vadimeco estava altamente assim limpo, que eu sabia o que eu tinha, não necessitava, e eu lhe digo até mais, que quando eu cheguei na prova da UAB, eu nem me lembrei de cor, nem me lembrei de clipe. Logicamente que isso depende de cada um. Mas eu estava ali tão nervoso, tão ansioso ali com a prova, que eu não me lembrei desses detalhes. E eu vejo mas muita gente utilizando o Vadimeco, que ele termina pintando quase que 100% ali um Vadimeco ali, e talvez pode até prejudicar o aluno na hora da prova, porque ele vai terminar se esquecendo do porquê que foi que ele pintou aquele vadimeco daquela cor. Por que ele pintou ali de laranja? Por que ele pintou de verde? Por que ele pintou de roxo? Então, acho que isso vai depender muito da forma como você está estudando, mas o que eu recomendo sempre para o aluno que está estudando para a OAB evita pintar. Evita você colocar muita coisa, porque você pode se perder e até mesmo, por mais que você esteja certo ali, de repente você pode chamar a atenção ali do fiscal de prova, que ele pode estar ali questionando e talvez causar ali um constrangimento, causar algum problema para você, que vai lhe deixar mais nervoso e possa te prejudicar na hora da prova. Essa questão vai muito do método, né, de como é que você gosta de estudar. O edital, eu acho que o edital, nesse ponto especificamente, ele é ruim, porque tem um quadrinho no edital, é o que pode, logo embaixo é o que não pode, muitas coisas que podem também não podem, né? Então você tem que encontrar ali um meio termo de equilíbrio. Quem gosta de cores, né, eu acho que você pode utilizar as cores para quem se adapta com esse método, mas também saber pintar. Né? Ninguém vai pintar o vadimeco todo, né? Você pode colocar ali uma identificação, um círculozinho bem discreto ali do lado do artigo, ou um tracinho bem discreto do lado do artigo, sempre mantendo ali uma descrição, uma sobriedade naquilo que você vai
marcar ali no seu código, se você quiser utilizar essa metodologia de cor. Você não pode, né, entrar nas proibições do edital, né, ao mesmo tempo que o edital diz que é possível marcar e não é possível marcar ao mesmo tempo, né, o edital ele tem essa dubiedade e eu acho que nesse ponto ele é muito ruim, ele não traz uma clara evidência como deveria ser de forma mais clara essa regra, mas para você, se você gosta da metodologia, por exemplo, de pintura, que você faça um traço muito discreto, ou que você faça uma bolinha muito discreta ali do lado do artigo que você, porventura, queira marcar. Por exemplo, o próprio edital ele não fala em relação, por exemplo, à marcação do vade-mecum a lápis. E a gente já encontrou várias vezes o aluno ele fazendo as remissões a lápis e os fiscais de prova pegando o pé, pedindo para apagar, pedindo para, talvez, ele confiscando o próprio código ou colando uma folha em branco, grampeando uma folha em branco no vade-mecum. Então, o próprio edital tem essa falha em dizer, em não especificar que você pode ou não pode utilizar a marcação a lápis. Eu, por exemplo, nas minhas turmas, eu sempre peço para que o aluno ele faça realmente a remissão à caneta, para evitar problema. Eu já tive, logicamente, que alunos que fizeram a remissão a lápis, e tem vários professores aí no mercado desse que não tem problema, mas eu sou o tipo de pessoa que eu evito ter problema no futuro. Então, eu já tive alunos durante a segunda fase que ele fez a remissão toda a lápis. E pode ser que, de repente, o fiscal de prova, que você vai estar lá, ele não implique com você. Mas já teve fiscal de prova que implicou com o candidato ali, com o aluno, e ele pediu para apagar, ou de repente, sei lá, se achando no poder da autoridade, foi lá e confiscou o código dele, criou uma confusão, desestabilizou o aluno e, de repente, o aluno foi prejudicado na hora da prova. Então, eu acho que o aluno ele tem que obedecer realmente às regras que está ali no edital. E eu vejo muito aluno, às vezes, querendo, de certa forma, ali, facilitar a vida dele, termina, às vezes, tentando burlar as regras do edital, mas se você tem uma regra ali do edital, você deve obedecer o que está ali no edital. E outra coisa, falar em edital é importante para a gente encerrar, que é a última pergunta, de repente a gente pode fazer um vídeo só falando sobre manuseio de código e marcação, né, já que a gente vai ter um quadro fixo aqui no nosso canal do YouTube, mas uma questão que o João tocou e que a gente não pode deixar de falar antes de finalizar aqui, nosso encontro desse casal tributarista é exatamente a questão da leitura do edital. O que eu percebo é que muitos alunos e alunas vão para a prova da segunda fase da OAB, eu não sou professora de segunda fase, já fui, não dou aula mais de segunda fase, mas muitos alunos, eles vão para a prova da OAB, inclusive alunos meus, sem sequer ter lido absolutamente nada do edital da prova. Muita gente vai escolher ali, por exemplo, se identifica com direito tributário, como eu tenho vários alunos, se identificam ali com direito tributário, vão fazer uma segunda fase da OAB, e os alunos, muitas vezes, não leem nem as peças que estão ali, que podem ser objetos da prova de direito tributário. E muitas vezes se surpreendem com a possibilidade de cair uma das ações de controle de constitucionalidade. Se tivesse lido o edital antes, saberia que isso era um ponto de debate ali na possibilidade de cair na segunda fase, por exemplo, em direito tributário. Eu acho que um ponto inicial, se você quer se preparar para uma segunda fase da OAB, além desse processo de escolha de vade-mecum e manuseio, é pegar o edital da prova que você vai submeter e ler de cima para baixo, de baixo para cima, de frente para trás, para você, inclusive, fazer a identificação do que pode no vade-mecum, do que não pode no vade-mecum, e qual é a amplitude ali do seu escopo de possibilidade de peças para a sua segunda fase. Não é isso, João? Exato, exato. Eu acho que é um dos pecados aí do aluno, acho que ele, seja de prova de OAB e concurso, ele tem que conhecer qual é a batalha que ele vai ali participar, né? Então, a OAB, querendo ou não, é uma seleção que você tá participando ali. E você precisa conhecer as regras do jogo. E o aluno que ele não se atenta às regras do jogo, ele pode, de repente, não significa que ele vai automaticamente ser reprovado, não, não, de forma alguma. Mas existe uma probabilidade ali, de repente, de ele ser pego de surpresa com alguma informação que ele não se atentou, até mesmo, sei lá, de repente, o próprio curso que ele está participando, ou, sei lá, ou estudando por si só, que ele não atenta às regras do jogo ali, de repente ele pode realmente ter um prejuízo gigante ali. Sobre essa questão aqui, por exemplo, da marcação dos post-its que você pode fazer, isso já vem de um tempo que a FGV e a OAB ela já vinha adotando para os candidatos da OAB, mas a gente ainda encontra alunos ainda
utilizando os post-its normais. Quando chega na hora da prova, o fiscal identifica e pede para ele fazer a remoção daqueles post-its que não podem. Então, perceba que aí, que é o aluno que ele não se atenta às regras do jogo. Porque uma prova de OAB, existe toda uma situação emocional ali que a gente vai para a prova que a gente tem que se preparar. Não é somente ter o conteúdo que você vai para a prova. Muitas vezes você está com o conteúdo ali em dia, você está ali preparado, mas talvez o seu emocional ali está realmente um pouco abalado, você está apreensivo, muita cobrança da família, muita cobrança do trabalho, muita cobrança ali dentro de casa. Então, muitas vezes o emocional ele pode te prejudicar. E se de repente você não está atento às regras do jogo, você não está preparado emocionalmente, uma situação que possa acontecer, de repente você pode ali ser prejudicado e você ter a reprovação da tua prova. Eu mesmo já tive um aluno que ele estava com o código dele bem pintado, tinha muita coisa, muita informação, mas mesmo assim, ele de forma bem correta, trabalhando de forma correta ali, ele teve o seu VAD-MECO apreendido por uma questão do fiscal. Logicamente que não foi nenhuma falha dele nem nada, mas pode ser que ocorra uma situação dessa. E ele ficou altamente prejudicado, ele terminou discutindo lá com o fiscal de prova, com o chefe do prédio ali, naquela situação, e ele foi fazer a prova sem o VAD-MECO. Por incrível que pareça, ele foi fazer a prova sem o VAD-MECO. E, para surpresa da gente, ele passou. Porque ele tinha uma intimidade com o VAD-MECO dele. Logicamente que era fundamental ali, mas naquela situação ali, do fato dele ter estudado muito, dele ter se dedicado muito, eu ter batido muito na tecla dele em falar para eles, olha, tenha intimidade com o código, saiba manusear o código, leia várias vezes, leia várias vezes o teu código. E terminou o quê? Ele meio que já assimilando onde é que estava a informação no código dele, ele mesmo disse para mim depois, olha, caiu uma questão sobre um determinado assunto, eu sabia aonde é que estava até na posição da página, porque o fato de eu ler tanto aquela informação, eu já sabia, eu já tinha meio que decorado. Então, logicamente que isso é uma coisa muito rara de acontecer, mas você tem que evitar problemas e ler o VAD-MECO, de certa forma, ter intimidade com o VAD-MECO e, acima de tudo, você lê o edital para você conhecer as regras do jogo. Exatamente. É isso, pessoal. A nossa estreia de hoje aqui desse casal tributarista aqui no meu canal do YouTube era exatamente para a gente dialogar sobre VAD-MECO, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, coloca aqui nos comentários para mim. Ou se vocês quiserem sugestões de temas para que eu e o professor João Paulo possamos trazer aqui para vocês, também deixa as sugestões aqui no nosso canal. Se você não está inscrito no meu canal ainda, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, a gente tem vídeo novo toda segunda e toda sexta-feira, né? Dá o like aqui para ajudar a professora Ana Priscila e a gente se encontra nos próximos vídeos aí, né? A gente vai fazer mais vídeos aqui do casal tributarista, né? Comigo e com o professor João Paulo Torres. É isso. Beijo. Tributário. Beijo. Grande abraço e grande beijo. Até mais.